Agora sim, com o som. Se você puder, você que está sentado aí, ó, mais profundinho, quiser vir mais pertinho, quanto mais perto, melhor. Se você está vendo um irmão sozinho e você também está sozinho, chega pertinho dele, para você ficar mais perto. Ou se não, chama ele, ó, vem cá, vem sentar perto de mim. Não me deixe sozinho que não. Amém? Graça e paz, queridos. É um prazer enorme estarmos aqui, mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. Amém? E eu vou tratar hoje com vocês a respeito de uma mensagem que o Senhor ministrou e está ministrando há muito tempo no meu coração. Às vezes eu brinco com meu esposo que ele senta para poder estudar a Bíblia e ele levanta, depois de muitas horas, né, claro, ele levanta dali com a ministração. No meu caso, o Senhor ele vai fazendo aos poucos, vai construindo em mim e eu vou conseguindo transmitir na palavra e escrevendo, e essa mensagem para ficar pronta, entre aspas, né, porque todos os dias a palavra do Senhor também se renova sobre as nossas vidas, ela demorou 3 meses. Em março o Senhor me deu uma parte, e depois, em junho, o Senhor me deu uma parte. Então, assim, demora, faz parte do processo, mas o Senhor Ele está falando, amém? Glória a Deus. O Senhor sempre vai construir algo nas nossas vidas, porque Ele nunca quer nos deixar da mesma forma que nós estamos. Ele sempre vai querer nos tirar da onde nós estávamos e nos transportar para um nível maior. E o Senhor faça isso conosco nessa noite, nos transporte para esse nível maior, amém? Nós vamos falar hoje a respeito de porções. Vira aí para a pessoa que está do seu lado, do jeito que a gente quase não gosta de fazer. Nós vamos falar hoje sobre porções. Sobre porções, Vitor. Você está preparado para receber a sua porção? E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Lamentações 3:24. Aleluia. Esse é o nosso verso base. Lamentações 3:24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o... Digo a mim mesmo, a minha porção é o... Portanto, nele porei a minha esperança. Por que ele está falando assim, ó? Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Porque às vezes a gente esquece. Porque às vezes a gente está num dia tão difícil, tão atribulado, que a gente tira os nossos olhos do Senhor. E Ele fala assim, ó, direi a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Queridos, às vezes a gente precisa recalcular a rota, não é só o GPS que faz isso, não. Às vezes a gente tem que olhar para dentro de nós e falar assim, olha, a minha porção é o Senhor. Meus olhos, coloque eles fixos no Senhor. Alma minha, aquieta-te dentro de mim. A gente precisa aprender que nós precisamos dar comando ao nosso corpo e Ele vai nos obedecer, amém? A partir do momento que nós temos verdades estabelecidas dentro de nós, vindas direto da parte do Senhor, essas verdades têm que ficar pulsando no nosso coração. E quando a nossa alma, ela quiser bradar dentro de nós, a gente fala assim, ó, a minha porção é o Senhor. Isso me faz lembrar sobre a tribo de Levi. Quando o pessoal estava separando ali os pertences e tal terra é sua, mas a tribo de Levi, ela não tinha terra. E o Senhor olhou para ela e falou assim, eu sou a sua herança. Imagina o Senhor olhar para você e falar assim, olha, não adianta as coisas que você está construindo aqui. O Senhor olha para você e fala, eu sou a sua herança. Amém? Ele é a nossa herança. Ele é a nossa porção. E o que significa porção? Porção significa uma parte de um todo. Agora você pensa, quando a gente fala de porção, a gente lembra do quê?
De comida. Porque crente come, Vitor. Não tem jeito. Então, quando a gente sai com a nossa família, a gente vai pedir uma porção de batata frita. Pensa aí, ó. Você saiu com a sua família, você vai pedir uma porção de batata frita, uma porção de peixe, para quem gosta, uma porção de iscas, uma porção disso, daquilo. E você vai comer aquilo ali tudo. Aí depende, né? Tem gente que dá conta. Mas você não, você vai comer uma parte de um todo. Por quê? Porque tem outras pessoas para se alimentarem também dessa parte. Bruna, o que isso tem a ver? Nós estamos aqui na terra, nós estamos buscando o Senhor. E todo dia Ele nos dá uma parte daquilo que vem dEle para nossas vidas. Só que haverá um dia em que nós teremos Ele com um todo. Amém? Quem anseia por esse dia que nós vamos encontrar Ele, ter Ele com um todo. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos manter acesa essa chama, buscar essas porções do Senhor para as nossas vidas, amém? Todo dia Ele disponibiliza porções para nós. E isso vai me fazer lembrar lá de março, quando o Senhor me deu essa mensagem. Começou, né? Porque lembra que demora 3 meses para me dar uma mensagem? Lembra? O que aconteceu nesse dia? Era um domingo, eu acordei, e lá em Castilha a gente tem culto domingo de manhã. Então eu já acordei, já peguei a palavra ali, um versículo, já fui me arrumar o hotel, e já fiquei meditando naquilo. A gente foi para o culto, foi um culto abençoadíssimo. Daqueles cultos que a gente fala assim, que às vezes o pastor Marcos vai lá ministrar e ele estraga o culto, sabe? Foi loucura na presença de Deus. E naquele dia eu ia ministrar o louvor aqui à noite. Então quando eu cheguei em casa, já preparei a comida e tal, coloquei o neném para dormir. E aí eu falei assim, vou ter mais um tempo com o Senhor. Peguei a Bíblia, comecei a procurar aquilo que a gente ia ministrar, embasado nas canções que íamos entoar. E de noite a gente estava aqui no culto de novo, né, para poder buscar o Senhor, ministrar. E aí o Senhor me fez perceber que naquele dia eu tinha buscado mais do que o meu costume. E em todos os momentos Ele tinha uma palavra e uma porção dele para me dar. E foi aí onde essa palavra começou a surgir no meu coração. Filha, a cada dia eu tenho uma porção determinada para os meus filhos, para os meus pequeninos. Queridos, mas a porção ela está ali. Se você não entra no seu secreto para acessar essa porção, você não vai ter ela para você. Vai ficar ali retida. Então imagina comigo que se você podia estar num nível espiritual muito mais intenso com Deus, se você se dispusesse a buscar bem mais dEle. E isso tira a gente de uma zona de conforto, eu sei, é difícil sair. Só que a partir do momento que a gente começa a provar dEle, e provar, e experimentar dessas porções, queridos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Não importa quanto tempo você tem de cristão, ainda existe mais. Quantos aqui tem 10 anos que são cristãos? Eita glória. 20. Eita glória. 30. E baixou. Acabou. Aleluia. Não importa quanto tempo você tenha na sua caminhada com Cristo, Ele ainda tem algo para mudar dentro de você? Tem. Ele ainda tem algo para desconstruir dentro de você? Tem. Ele ainda tem um ajuste de visão para te dar? Tem. Então ainda tem mais porção para você nessa noite, amém? Nós vamos abrir lá em Marcos 4. Deixa eu ver aqui a partir de qual verso. A partir do verso 35. Marcos 4:35 diz assim:
Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro. Próximo. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Quem é esse, querido? Jesus, ele precisou ser acordado pela pouca fé daqueles homens. Você percebe que eles, mesmo estando com Jesus, mesmo caminhando com Jesus, eles não tinham tomado a porção necessária para aquele dia? Imagina nós. Nós não estamos vendo fisicamente, mas Ele está aqui, ó, dentro de nós, pulsando, nos dando a direção certa para onde seguirmos. E mesmo Ele estando caminhando com aqueles discípulos, eles não tiveram fé e acordaram Jesus. Eles não tomaram a porção necessária para aquele dia. E Jesus já havia falado que eles iam para o outro. Sabe o que aqueles discípulos fizeram? Sabe, Ramos? Eles cantaram assim, Dani: se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Mas na hora de exercer, eles não exerceram. Se Jesus falou: nós vamos para o outro lado, independente se é tempestade, se é fogo, se é fornalha, se é bicho, o que for, do outro lado você vai chegar. Se o Senhor declarou uma palavra sobre a sua vida, independente do tempo que passe, vai chegar. O Senhor declarou uma palavra sobre aqueles discípulos, Ele declarou aquela porção: nós vamos para o outro lado. E eles não se atentaram. Eles acharam que eles iam ser lançados ao mar. E não era isso que o Senhor tinha para a vida deles naquele momento. Então, olha para você mesmo. Fala aí, parece com alguém? Parece? Parece com alguém? Parece comigo. Que às vezes eu canto, eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Aí na hora de exercitar, meu Deus, a gente dá uma retrocedida, né? As pernas balanceiam. Só do ventinho fazer. Imagina eles lá. Mas naquele momento eles provaram uma nova porção de quem era Jesus. Tanto que eles ficavam assim: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar os obedece? A gente está falando daqueles caras que viram Jesus fazendo milagres e prodígios. Aqueles caras que caminhavam com Jesus, que carregavam toda a mudança dele, da onde eles iam. Aqueles caras que organizavam a multidão. É dessas pessoas que a gente está falando. E eles olharam e falou, entre eles ficaram: quem é esse? Para você perceber que todos os dias, independente de qual a sua caminhada cristã, Ele tem algo novo para se revelar a nós. Amém? Nós precisamos acessar esse lugar. Sempre vai ter mais dele para nós. Não se contente com pouco. Não se contente com pouco. Não se contente com 5 minutos. Não, Senhor, eu preciso melhorar. Mas como? Olha meu tempo. Divide. 2 minutos aqui, 2 minutos ali, 2 minutos aqui, 2 minutos ali.
Vamos lá, organização, dá certo. O que a gente não pode fazer é permanecer no mesmo lugar, sendo que o Senhor já tem uma mesa posta, preparada para nós todos os dias. Amém? Não se contente com pouco, ainda temos lugares para acessar, pois Ele tem segredos para nós. Isso vai falar lá em Salmos 25:14. Não precisa pôr, se pôr, tá bom. Salmos 25:14 fala isso, que o Senhor tem segredos para aquele que os amam e aquele que o temem. Você ama o Senhor? Teme o Senhor? Vou te contar um segredo. Ele quer te contar um segredo. Um segredo que não é segredo. Sabe quando a gente está num lugar, assim, num ambiente, numa ministração, a gente ouve uma música que eu falo assim, meu Deus, como eu não pensei nessa música antes? O Senhor quer te falar segredos. O Senhor quer nos revelar segredos. Se você pegar, estudar e começar a se aprofundar na palavra, é lógico que Ele vai te revelar segredos. E aí você vai ficar, uau, olha o que Ele contou para mim hoje. E aí você vai falar com as pessoas mais íntimas, olha o que Deus falou para mim hoje. E você vai ter prazer de testemunhar e falar aquilo que Ele tem falado para você, gerado em você. Amém? Ainda existe mais. As misericórdias do Senhor, elas também se renovam a cada manhã. Então, a porção de misericórdia para o Senhor sobre a tua vida hoje foi renovada. Amanhã é outra porção. Você percebe como Ele é organizado? Lindo e maravilhoso. Ele tem outra porção determinada para você. Amanhã vai se renovar mais uma vez as misericórdias dele sobre as nossas vidas. E aqui é onde começa a segunda parte da mensagem que eu falei para vocês, que deu um intervalo, né, de 3 meses, lembra? Lá em junho, que está lá em Mateus 6:34. Esse eu vou precisar. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Até mesmo daquilo que é mal, tem a sua porção diária. Nossa, mas eu não estou aguentando essa prova. Não estou aguentando essa situação. Queridos, o Senhor, Ele vai aos poucos, acredite. Se Ele está te dando essa prova, essa porção daquilo que é mal, é aquilo que você aguenta carregar. É aquilo que você aguenta passar. Porque senão Ele não te daria. Agora pensa aí no seu lugar. Todas as tribulações, todas as aflições que você já passou na sua vida. Imagina se viesse tudo de uma vez só. Você ia aguentar? Não ia. Por isso que Ele é um Deus zeloso, cuidadoso, amoroso. Ele dá aos poucos. Ele sabe cada pontinho de nós que Ele precisa tratar e cuidar. Mas Ele vai aos poucos. Então, engraçado que a gente estava vindo para cá. E aí eu estava pensando aqui. E falei assim, meu Deus, amanhã eu tenho mais uma encomenda. E é uma encomenda diferente, né? Daquilo que eu estou acostumada a fazer, mas eu gosto disso. Aí eu falei pro Raul, nossa amor, eu tô assim com meus neurônios assim pensando, não sei o que, ele. Amor, agora você tá indo fazer uma coisa, amanhã é outro dia. Aí eu fiquei pensando, gente, ele quer ministrar a minha ministração para mim mesmo. Tipo assim, me olho no espelho, Deus, antes de ministrar realmente para a igreja, o Senhor falou comigo, mais uma vez, porque basta cada dia seu próprio mal. Há uma organização necessária para aquilo que eu vou fazer amanhã? Há uma organização necessária. Mas eu posso me organizar depois que eu cumprir essa questão também. Então, por que a gente anda tão ansioso com as coisas que... Gente, tem pessoas, principalmente quem tem transtorno de ansiedade, a gente está se preocupado lá em 2024 ainda. Já, né? Tem dezembro inteiro para passar e a gente está preocupado com lá em 2024. Não, porque o que eu vou fazer?
E porque logo no começo do ano tem matrícula, tem material escolar, e tem IPVA, tem licenciamento, tem tudo. Aí isso tira o teu prazer de viver o hoje. Porque os teus olhos estão lá na frente. E o Senhor quer ajustar isso. Filho, até mesmo para aquilo que é mal, existe uma porção diária. Não se preocupe com as porções diárias maus que vão vir lá do ano que vem. Se preocupe em aprender a administrar as porções de hoje. Amém? Aleluia. Ele sempre envia a porção exata e necessária para o dia. E isso vai falar a respeito do maná, que está lá em Êxodo 16, 19. O povo, ele sai do Egito e ele começa a reclamar. Quem dera Deus tivesse nos matado de fome lá no Egito. A gente está aqui nesse deserto morrendo de fome. Pelo menos lá a gente tinha as carnes, a gente estava com carnes disponíveis, com pão, que não sei o quê. E aí o Senhor fala assim: eu vou dar o maná para esse povo. Só que, queridos, olha mais uma vez o Senhor, ele falando que é diário. A ordem era assim: peguem o que for necessário para a família de vocês para aquele dia. E existiam pessoas que iam lá e pegavam porções a mais para aquele dia, sendo que eles não iam consumir tudo. No outro dia, cheirava mal, não dava para consumir. Mais uma vez, o Senhor colocando os nossos olhos: filha, existem porções diárias para você. Não adianta a gente querer pegar mais um pouquinho para ver se sobra para o outro dia. Já viu gente assim? Olha, tem mais gente para comer, mas deixa eu pegar aqui rápido, porque vai que não dá tempo de eu pegar mais para repetir. Está pensando só em si. Não, a gente precisa olhar num todo. Nós precisamos olhar as porções que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. E não adianta guardar a mais. Sabe por quê? Porque tem dia específico para guardar a mais. No 6º dia, o Senhor falava para o povo: pegue a mais para que dê para vocês consumirem no 6º e no 7º dia. Até mesmo quando é para você ter porções a mais dele, vai ter dia determinado. Por quê? Porque nada foge do controle dele, nada foge da soberania dele. Amém? Aleluia. Descanse nele, prove e vede o quanto ele é bom. Salmos 34, 8. E isso vai falar também a respeito do vídeo que o nosso pastor liberou hoje nas redes para descansar. Ele ainda falou assim, ó: pegue o travesseiro da soberania de Deus. Aí eu já vou anotar aqui porque combina. Pegue o travesseiro da soberania de Deus e descanse nele. Queridos, é entender que amanhã a porção daquilo que é bom e daquilo que é mal já está preparada. Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Não adianta a gente se afligir, não adianta a gente se inquietar. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então pega o seu travesseiro hoje da soberania de Deus e vai descansar. E que nós possamos ter zelo por todas as porções que o Senhor determinou sobre as nossas vidas. E isso me faz lembrar que durante toda essa caminhada cristã, eu já vi muita gente ser muito usado por Deus, muito, e perder essa unção durante o caminho. Vocês conhecem alguém assim? Amém? O Senhor deu sonhos, o Senhor deu profecias, o Senhor deu visões, o Senhor deu palavras. Essa pessoa, ela estava caminhando, só que por algum motivo ela não conseguiu mais e ela se desviou do caminho.
E eu ainda olho para alguma dessas pessoas e falo assim: Senhor, a chama ainda pode acender, a chama ainda pode voltar. Por isso que eu estou falando para você, queridos, seja zeloso com as porções que o Senhor determina sobre a sua vida. Não deixe a chama apagar, não deixe o fogo apagar. Se Ele te chamou para fazer algo, se Ele te colocou em algum lugar de liderança, seja também a liderança da tua casa, homem. Seja também a liderança da tua casa, mulher. Ele te chamou para ser líder naquele lugar. Ele te chamou para ter porções para dar para os seus filhos ali também. E às vezes a gente negligencia isso. A gente trata como, tá. Querido, a família é um projeto de Deus. A família é um propósito do Senhor. Então existem porções também para elas. Seja zeloso com a porção que o Senhor te deu relacionada à sua casa. Às vezes você está ali, mas não é minha casa dos sonhos. Não é meu sofá dos sonhos. É a porção que você tem hoje. Seja grata, seja zelosa. Amém? Senhor, reposiciona as nossas vidas. Nos faz olhar com olhares de zelo para aquilo que Ele tem colocado sobre nós. A sua casa também é uma porção que o Senhor deu para ti. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre as porções relacionadas às pessoas, que também entra em relação à nossa casa. Como que nós temos tratado as pessoas? Quanto de nós temos dedicado às pessoas? Nós passamos aqui por uma série de mensagens sobre o voluntariado. Nós começamos uma série de mensagens agora, servos. E como nós temos proporcionado essas porções para as pessoas. Porque, queridos, não pense que o Senhor quer só te dar porções e parou. Nós não somos represa. Represa que pega a água e tá aqui, pronto, acabou. Nós não somos assim. Nós somos rios. Veio, o Senhor nos deu e nós vamos continuar fluindo sobre a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Então é isso. Então, como nós estamos passando para as outras pessoas aquilo que nós temos recebido de Deus? Como nós temos tratado? Será que lá no trabalho, quando chega, por exemplo, uma atendente, quando chega uma pessoa que ela aparentemente ela tem um poder aquisitivo melhor e outra que tem um poder aquisitivo talvez não tão bom, será que a gente tem tratado pessoas diferentes? E eu vou te dizer isso, se nós temos feito isso, isso diz mais a respeito de nós do que da outra pessoa. Que nós precisamos dar o nosso melhor, independente para qual pessoa nós estamos servindo. Qual a nossa medida de amor e zelo pelos que estão ao nosso redor? Se a minha amiga me ligar e pedir para fazer um bolo, vou fazer. Agora o filho pediu o bolo, não, eu tô cansada. A gente está tratando com porções diferentes, sendo que os da nossa casa a gente precisava honrar mais ainda. Por quê? Porque são eles que nos suportam todos os dias. São eles que são a base para os nossos dias maus e para os bons também. Porque as pessoas no externo, às vezes elas não olham, não sabem 100% de nós, mas as pessoas ali de casa sabem. Sabe do nosso íntimo, do nosso profundo. E isso me faz lembrar a respeito daquilo que eu faço hoje em dia como profissão. Eu faço marmitas saudáveis. E o Senhor me fez e me colocou nesse lugar de falar assim: filha, se você tem 5 marmitas de encomenda,
ou se você tem 50, a sua qualidade em servir precisa ser a mesma. É claro que o meu faturamento com 5 e com 50 é totalmente diferente. Mas eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor deu para mim nas minhas mãos. Então não é porque eu tenho 5 marmitas para entregar que eu vou comprar uma carne de baixa qualidade. Sendo que se eu tivesse 50, eu entregaria uma carne de melhor qualidade. Não. Eu vou entregar o meu melhor para 5, para 50, para 100, para 200, para qualquer quantidade. Por quê? Porque eu preciso administrar a porção que o Senhor colocou sobre a minha vida. Amém? E isso nos serve. Precisamos aprender a administrar melhor as nossas porções. E cuidado com aquilo que você aceita dos outros. Porque, queridos, nós estamos num ambiente, rapidamente, aquilo que as outras pessoas fazem ao nosso redor, às vezes a gente é contaminado. Para o lado bom e para o lado ruim. Você já ficou muito tempo conversando com alguém que super gesticula? Daqui a pouco você está falando assim, ó. Por quê? Porque você pegou a mania da pessoa. Entendeu? Da mesma forma, das coisas ruins. As pessoas que estão ao nosso redor, elas também jogam porções da vida delas para cima de nós. E às vezes a gente, pega. Costumo dizer que às vezes eu e minha mãe, a gente é meio esponja para perfume. A gente abraça alguém, a gente fica com o perfume da pessoa. Então é a mesma coisa, às vezes a gente está num ambiente, a pessoa fala uma coisa, nossa, aquilo que ela falou é verdade, ponto, acabou. E não é assim, a gente precisa peneirar para depois deixar entrar dentro do nosso coração. Cuidado nos ambientes que você tem frequentado, cuidado com as pessoas que você deixa falar ao seu coração. Precisam ser pessoas alicerçadas na palavra do Senhor, precisam ser pessoas tementes ao Senhor. Bruna, mas como que eu vou ministrar para as outras pessoas? Então seja você essa pessoa que vai falar da palavra de Deus, que vai ministrar a respeito de Deus. Seja você a contramão do mundo. Se você está inserido em algum lugar assim, seja você a voz de salvação, de amor, de consolo, de confronto. Em nome de Jesus, seja você quem vai levar a salvação para essas pessoas. É necessário os processos, respeite o seu. Nós vamos ler lá em Ezequiel 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e quando ia, mediu 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era o rio que não se podia atravessar andando. Até aqui. Só volta no verso 1, fazendo favor. O homem levou-me de volta à entrada do templo
e vi a água saindo debaixo da soleira. Queridos, respeite os seus processos. Ezequiel já tinha passado pela entrada do templo. E às vezes a gente passa por coisas na nossa vida e a gente não consegue enxergar o que Deus quer que a gente enxergue. Por isso que às vezes a gente fica repetindo algumas provas, sabe? Meu Deus, mas eu já passei uma prova parecida com essa. Por que de novo? Porque às vezes a gente não conseguiu enxergar ainda o que Deus quer que a gente enxergue. E o Senhor pega Ezequiel e leva ele de novo à entrada do templo. E ali, naquele momento, ele vê a água saindo debaixo da soleira do templo. Existe tempo determinado para a gente ver aquilo que o Senhor quer que a gente enxergue. Às vezes é um pouquinho mais de maturidade dentro de nós que está faltando para a gente poder enxergar o maravilhoso, o oculto, aquilo que está escondido em Deus para nós. Mas a gente vai enxergar. Amém? Ezequiel tinha todo o rio disponível para ele, mas o Senhor o levou aos poucos. E é por isso que a gente está falando de porção, porque às vezes a gente precisa ir aos poucos, respeitando o nosso processo, respeitando as medidas do Senhor para nós. Ele sempre vai estar com uma linha de medir nas mãos, e Ele sabe até onde você aguenta. Queridos, eu amo essa passagem de Ezequiel. Ela fala muito ao meu coração. E eu vejo mais uma vez um Deus zeloso. Ezequiel, eu vou medir e agora você pode vir. Provou? Viu como que é a água nos artelhos? Ezequiel, eu vou medir de novo. Agora você pode vir. Sentiu como é que é ter uma água na cintura? Ezequiel, eu vou medir mais uma vez. Só que agora não dá mais para andar. Agora você vai ter que mergulhar nesse rio que eu estou disponibilizando para você. Da mesma forma é o Senhor para as nossas vidas. Existe um rio correndo direto do trono do Senhor. Deixa Ele medir o rio para você hoje. Aonde que vai estar o rio? Será que vai estar lá? No pé ainda? No joelho? Na cintura? Ou será que já não dá mais para nadar? Se o Senhor medisse o rio para você hoje, dessa porção que Ele tem para ti, aonde estariam as águas? Ele quer nos fazer mergulhar na presença dEle, amém? E Ele nos convida nessa noite a deixar Ele vir com as suas porções e preencher cada lacuna do nosso ser. Engraçado que tem uma expressão que Deus está me fazendo desconstruir em mim. Que a gente sempre fala assim, ó, o teu vazio é do tamanho exato de Deus. Como se eu tenho vazio, Deus está aqui, Ele veio e preencheu. Só que eu estou entendendo que Ele estava aqui. Porque na origem, Ele sempre esteve conosco. Nós que o tiramos, colocamos outras coisas em nós, que depois da caminhada a gente viu que não ia dar certo. Tiramos essas coisas e sobrou um vazio. Aí sim, a gente consegue entender que esse vazio é do tamanho de Deus. Mas de um lugar onde Ele nunca devia ter saído. E se a gente deixou outras porções vir sobre as nossas vidas e preencher lugares onde era Deus que devia estar no trono sempre, existe uma lacuna dentro de você que o Senhor quer preencher nessa noite. Será que ainda tem tronos dentro de você que você precisa tirar? Será que tem porções que o inimigo colocou dentro de ti? Porções de medo, de insegurança, de ansiedade, de falta de fé?
E essas porções estão aí, ó, enraizadas dentro do teu coração. Hoje é a noite de você deixar essas porções aos pés da cruz e se apropriar das porções que Deus tem para você. Nesse momento eu gostaria que você se colocasse de pé. Olha para dentro de si. Olha para dentro de você. Tem alguma porção aí que não é devida? Tem alguma porção aí dentro de ti que não está no lugar correto? Que não é da parte de Deus para você? Deixa eu te contar um negócio, uma coisa, um testemunho daquilo que Deus tem feito e movido sobre a minha vida. Eu sofri, estou me libertando de um transtorno de ansiedade por mais ou menos uns 2 anos. E foi N coisas que me aconteceram que me levaram para este lugar. E eu precisei entrar com terapia, entrar com medicamentos. E através de uma dessas mensagens, que foi essa, que o Senhor começou a moldar o meu coração. O Senhor começou o processo de lapidação. E eu consegui entender com muita clareza que existia dentro do meu coração uma porção que não era minha, que era essa porção da ansiedade. E eu comecei a lutar contra isso. Não com as minhas forças, porque eu não tenho força. Nunca vai ter a ver conosco, sempre vai ter a ver com Ele. E eu comecei a afirmar o que diz lá em Filipenses 4:6, não andeis ansioso por coisa alguma. E queridos, vinha e eu falava, não andeis ansioso com coisa alguma. Não andeis ansioso com coisa alguma. Às vezes eu fraquejava, mas eu estava declarando, eu estava trazendo à existência aquilo que Deus já falou sobre mim. E eu falava, Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito. Comecei a ler um livro, O Fim da Ansiedade. E o Senhor me levou a buscar a alegria dEle no meu coração. E eu falava, Deus, com os meus olhos visíveis eu vejo pouco, mas contigo eu sei que essa porção é o suficiente. E eu comecei a tirar meus olhos disso. E o Senhor foi fazendo processos. E nesse mês nós começamos mais uma mentoria com a pastora Daniela, que é uma bênção, que é a mesma autora do Desconectadas. E mais uma chave virou na minha vida. Eu estava vindo para o culto de mulheres, eu estava conversando com Deus na pista. E o Senhor fez assim, ó. Eu costumo falar que é aquele, sabe quando o Mário, ele vai e ele plim, bate a cabeça dele assim, e ele pega mais um pouquinho de vida, e às vezes ele cresce com aquela vida, ou ele ganha superpoderes. Eu falo, penso comigo e falo para as meninas, que às vezes eu entendo isso de Deus, que a gente pegou mais um pedaço de vida, pegou mais uma porção dele para as nossas vidas. E eu decidi que eu não ia mais tomar meu remédio. Falei, Senhor, eu estou literalmente entrando nesse lugar. E eu quero realmente não andar ansiosa com coisa alguma. E isso, daqui a pouquinho vai fazer 1 mês já. As aflições vieram para tentar me tirar desse lugar, sim. Quase veio crise, sim. Quase, mas não veio. Porque eu costumo falar uma coisa,
Quando um filho de Deus está decidido a lançar fora aquilo que está oprimindo o coração dele, queridos, nada para. Nada para um filho posicionado. Nada para um filho que está ouvindo a voz do Senhor fala, vamos para o outro lado. E ele vai, vamos. Está turbulento, o mar está revolto, mas nós vamos chegar. Por quê? Porque ele falou. E se ele falou, está falado. Então se ele me fala todos os dias, quando eu pego a palavra dele para ler, no amor não há medo, então eu não vou ter medo. Quando o medo me sobrevém, eu vou falar, não, eu lanço fora o medo. Quando a ansiedade me sobrevém, não, a palavra do Senhor fala, não andeis ansioso por coisa alguma. Essas porções que o Senhor nos dá, através da palavra dEle, vai nos dar direcionamento e reposicionamento para que a gente possa seguir e avançar nesse rio. Só que você precisa decidir lançar fora as porções que o mundo está tentando te entregar. E nessa noite, se você deseja esse reposicionamento, eu quero te fazer esse convite. Se por um acaso existe alguém aqui hoje que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, gostaria que você erguesse as suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Vocês podem vir aqui à frente para a gente orar juntos, sem medo, sem reservas. Eu gostaria de saber se existe alguém que deseja se reconciliar com o Senhor nessa noite. Tem alguém? Tem alguém? Aleluia, Senhor, nós te celebramos pela vida das suas filhas.